Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Jó. Então, nós vamos ler 7, 8 e 9. Vocês viram que Jó, já começou o sofrimento dele muito grande, né? E os amigos dele acusaram ele de ter cometido pecado, né? E Jó, ele ficou 7 dias sem falar nada. Ficou caladinho. Mas depois a gente viu um homem e ele rompeu o silêncio. Ele ficou muito angustiado, sofrendo dores terríveis e até deseja, que o dia do seu nascimento não tivesse existido, mas não blasfemou contra o Senhor. Você vê que ele, logo depois, ele começa a reclamar, praticamente repetindo as palavras de Elifaz, que é o amigo dele, um dos amigos, né? Ele entra assim numa depressão. O que ele ouviu dos amigos, a impressão é essa, que ele vai repetindo, né? E o que ele passou é muito difícil, mas foi uma provação. Ele não blasfemou contra Deus, não abandonou Deus, né? Então, gente, o que nós temos que fazer, às vezes é tão pequeno a provação que a gente está passando, e a gente fala, eu não aguento mais, né? Pensa um pouco em tudo que Jó sofreu. Então, nós temos que lembrar sempre disso. Tanto sofrimento que ele passou, mas ele não abandonou Deus. É o que nos protege, é a única coisa certa que nós temos, é o Senhor. É o única coisa certa. Ele é Deus, ele é o nosso Senhor, o que nos criou, né? E o que nós temos de certo na nossa vida, Senhor. E temos que obedecer, andar assim, seguir os seus mandamentos, né? E todos já sabem que nós estamos lendo o Antigo Testamento, estamos no livro de Jó, mas os outros livros estão gravados aqui no canal, tá? Vocês podem procurar lá e assistir desde o início. E é muito bom. A gente aprende bastante coisa. A Bíblia fala do começo ao fim sobre o Senhor Jesus, né, que ele viria, fala sobre o Messias, que ele viria. Então, ele tem passagem que fala que, sabe, eu sei que para eles que não tinha ainda o Novo Testamento, era difícil deles enxergar, né? Mas hoje, para nós, a gente vê claramente como falava do Senhor Jesus. Tem aí gravado no canal Josué, no capítulo 2. Eu vou falar para vocês o que eu imagino, que eu acho que como falava, já era uma alusão ao Senhor Jesus, que viria, né, depois de 1.300, 400 anos, o Senhor Jesus ia vir para salvar a humanidade, né? Aqueles que querem ser salvos, claro, né? Em Josué, o Josué ele ficou no lugar de Moisés. Então ele foi liderando o povo, né, para chegar na Terra Prometida, em Canaã. E ele enviou 2 espias para Jericó. E os espias chegaram lá para analisar a cidade, ver como que as coisas funcionavam, para depois eles invadir Jericó, né? E lá eles encontraram uma moça chamada Raabe. Ela acolheu eles na casa dela, e ela era uma prostituta, né? Ela acolheu eles lá. E
sabendo já de toda a fama que tinha o nosso Deus, que abriu o Mar Vermelho, fez muitas coisas maravilhosas, né? Então Raabe passou para eles que todos estavam com medo do Deus verdadeiro, né? Inclusive ela e a família. E ela escondeu eles no telhado. Aí quando os soldados do rei veio para procurar eles, ela falou que eles já tinham ido e não acharam. E os soldados foram embora. Ela subiu até o telhado, foi conversar com eles. E lá ela falou que ajudaria eles e ele salvaria ela e a família. Porque sabia, ela confiava já no Deus verdadeiro. E quando eles invadissem Jericó, não ia sobrar ninguém. Ia morrer todos. E ela já confiava nisso. Olha a fé dela já no Senhor. E aí eles conversaram com ela e firmaram, né, um acordo de que ela falou para eles irem, né, desceram. A casa dela ficava no muro e eles desceram por esse muro. E ela falou para eles, vocês vão ficar 3 dias escondidos nas montanhas, você vai ficar escondidos os 3 dias, depois é que vocês vão sair para ir embora. Até lá os soldados vão procurar vocês, tudo que é lugar não vão achar. E depois disso vocês podem sair do esconderijo e voltar para casa. E aí fizeram um acordo e os espias conversaram com a Raabe e falaram para ela, olha, vamos fazer um acordo, você vai colocar uma linha, fio escarlate, que é vermelho, você vai colocar de cima da onde está a sua casa até no chão, aonde do lado de fora dos muros. E aí, quando o povo de Israel, os hebreus, forem avançar para tomar a cidade, eles não vão fazer mal algum para vocês. Mas se você não fizer isso ou deixar qualquer um da sua família para fora da casa, a responsabilidade não é nossa, não vai cair sobre nós. Agora, se você obedecer e fizer isso, coloque esse fio, essa cordinha da cor escarlate, vermelha, né, na janela. E quando os soldados verem, não vai fazer nada com vocês. Então foi isso que aconteceu, né? Os hebreus, o exército dos hebreus invadiram Jericó e a cidade inteira foi exterminada, virada a pó, mas só sobrou a casa da Raabe, em pezinha lá, aquela fita vermelha, aquele cordãozinho vermelho que desce. Então, o que eu imagino, gente? Pensem bem, Jesus ficou 3 dias enterrado, não foi? Os espias não ficaram 3 dias na montanha, escondidos? Depois dos 3 dias que saíram, Jesus também, depois dos 3 dias, ele ressuscitou, né? Depois ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, né? Foi aí que ele enviou o Espírito Santo para nós, né? E o aceitamos como o seu único suficiente Salvador, Senhor. Então, o que eu tiro daí? É uma alusão direta ao Senhor Jesus. Eu creio. Por quê? O Senhor Jesus, ele está lá em cima, mas a proteção dele está com nós. O sangue dele é que nos protege. Então, se nós estamos com ele, estamos protegidos. Assim como Raabe foi protegida lá, com aquele sinal lá, com aquela fita escarlate, que é um tipo de sangue, né? E assim é nós, os que somos crentes em Jesus, o que temos ele como nosso Senhor e Salvador.
O sangue dele nos cobre. O inimigo não pode nos fazer mal. Entendeu? Então, olha que coisa mais linda. Como tem bastante coisas aqui falando, bastante versículos, cada história linda que tem, gente. Se você observar, ler e prestar atenção, Deus fala com a gente, viu? É muito bonito. Então é isso que eu queria falar para vocês. E depois de tudo, né? Depois de 1400 anos, o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus nasceu e veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E o Adão, ele pecou. Deus deu o mundo para Adão, para ele cultivar a terra, cuidar dos animais, das flores, enfim, cuidar de tudo. Mas ele pecou, né? Ele desobedeceu a ordem do Senhor. A partir da hora que ele fez isso, ele entregou tudo a Satanás. E aí o Senhor Jesus veio, isso depois de muito tempo, né? Depois de 1500 anos, o Senhor Jesus nasceu para salvar a humanidade. Assim como lá no começo, em Gênesis, Deus falou para Eva que o descendente dela ia esmagar a cabeça da serpente. E foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus, ele morreu lá na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, foi o único homem que ressuscitou. Não tem mais ninguém que possa ter ressuscitado. Ele foi primeiro. E assim como ele, nós também vamos ser ressuscitados no dia que ele for vir para nos buscar. Então, quem não aceitou ainda o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu único Senhor e Salvador, aceitem. Fala com ele. Fala com ele para ele abrir seus olhos, seus ouvidos espirituais. Aceite e você vai ficar bem. Aceite de coração. Procura respeitar os mandamentos, né? E segui-lo. O caminho, ele mesmo falou, a porta é estreita, mas leva à vida eterna. Agora, só ele leva à vida eterna. Só ele. Porque foi ele que morreu na cruz. Ele que ressuscitou. Então, ele leva nós para a vida eterna. Tá? Então é isso, gente. Então nós vamos orar para depois continuar a leitura, tá? Pai querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença para pedir, Senhor, perdão por tudo que fizemos de errado, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor. E nos ajude, Pai. Nos ajude a prestar atenção em tudo que vamos fazer para errar o mínimo possível, Senhor, porque sabemos que é muito difícil. É muito difícil não pecar nesse mundo que vivemos aqui, Senhor. Mas estamos com o Senhor. E tudo, e qualquer coisa que fizemos de errado, nós pedimos perdão a Ti, Pai. Porque o Senhor é misericordioso e nos ajuda sempre. Quero te agradecer, Senhor, por mais este dia, por estar aqui e poder ler o seu sagrado livro, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo alimento, pela proteção que o Senhor nos dá sempre. Peço ao Senhor que olhe pelos enfermos, alivie as dores, Pai, de cada um. E também cuide, Pai, dos missionários. Eles saíram para pregar o Evangelho. E sabemos, Pai, que tem muitos países que são fechados para o Evangelho. E tem muitos dos missionários que saíram, estão lá dentro dessas cidades, Pai. São fechadas para o Evangelho, estão lá dentro desses países, Pai. Cuida deles, Senhor, para que nada de mal aconteça a eles. Supre as necessidades de cada um, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente? 7, 8 e 9 de Jó. Vou trocar o óculos, aqui tá mais forte. A vida neste mundo é dura, como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra. Como o trabalhador que espera o seu salário.
mês após mês, só tenho tido desilusões. E as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama, até de madrugada. E fico perguntando, será que já é hora de levantar? Assim como Jó ele não tinha pecado, mas foi colocado sobre ele umas chagas, né? Uma doença terrível, como se ele tivesse todo o pecado em cima das costas dele, né? Você vê que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha pecado nenhum. Ele foi o único homem que nunca pecou. Ele é o próprio Deus, desceu do céu, se encarnou, se fez homem e foi 100% homem, 100% Deus, 100% perfeito. Nunca pecou. Mas caiu sobre ele todos os nossos pecados. Todos. Ele levou tudo com ele para debaixo da terra e depois ressuscitou. Então, todos aqueles que crêem nele, seguem o caminho dele, será salvo. Por quê? Porque ele levou os nossos pecados. O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão. E vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Então ele está praticamente copiando o que falou, né? Caiu numa depressão profunda. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa. Ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que somos nós para que nos dês tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigia todos os dias e todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti? Ó vigia das pessoas, por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Terminamos o 7, vamos ao 8. Então, Bildade, da região de Sua, em resposta, disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam.
Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência, eles dirão isto: será que a taboa pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Verdes ainda e mesmo sem seres cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha. Sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol e se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas, mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É isso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Então, aqui ele está querendo dizer que Jó era mau. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Terminamos o 8, vamos para o 9, tá, gente? Então, em resposta, Jó disse: eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira o destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos. A Ursa Maior, as 3 Marias e as 7 Cabrinhas. E fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados do monstro Raabe. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é meu juiz. Só posso pedir misericórdia. Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade
e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal? E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Nossa, ele entrou numa depressão, né, gente? Coisa, né? Talvez se os amigos não tivessem falado daquele jeito com ele, né? Tivesse ajudado ele, chamado para orar, não tinha caído numa depressão, né? Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus, quem fez isso? Então quem foi? Foi Satanás, né? Sabemos que Deus não entregou o mundo aos maus. Quem entregou foi o homem, né? Meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama. Olha só o que os amigos fizeram com a cabeça dele, né? A minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu, e por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, para de me castigar. Não me enchas de medo com os teus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Terminamos também o 9, tá, gente? A gente vê que quando as palavras boas vêm, elas ajudam, né? Mas quando elas são más ou acusadoras, a gente sofre, né? Ao invés de clamar ao Senhor, chegar junto ao Jó e clamar ao Senhor, orar ao Senhor, eles acusaram ele. E aí na consciência dele ele era culpado, totalmente. Mas não blasfemou contra o Senhor, né? Ele foi totalmente culpado. É isso que ele estava achando, né? Obrigado, meu Deus, por essa leitura, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a todos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.